Vamos lá, pessoal, mais uma aulinha aqui dando continuidade à química geral. Agora a gente vai passar para o estudo da tabela periódica, certo? Bem, olha só, a tabela periódica ela tem uma parte histórica e essa parte histórica ela não é muito relevante para a prova de vestibular. Então eu não vou gastar nosso tempo aqui falando dessa parte histórica, tá? Qualquer livro que você pegue de ensino médio você acha a parte histórica se você tiver curiosidade. Tem a tabela de Dobenheim, tem a lei das oitavas, tem a do parafuso telúrico, mas enfim, há muitos anos que essas tabelas não caem na prova. Tem duas tabelas que te interessam para você se dar bem nas provas de vestibular. É a tabela de Mendeleev, que é um detalhe somente, e a tabela atual, que é do Moseley, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar falando do Mendeleev, 1869, tá? Como é que é o esquema da tabela de Mendeleev? Vamos fazer a leitura aí comigo, eu vou destacando as coisas importantes para vocês. Ó, ele organizou a tabela em ordem crescente de massa atômica. Essa informação ela é muito importante, beleza? Principalmente quando você compara com a tabela periódica atual. Então não esqueçam disso. A tabela de Mendeleev organizou em ordem crescente de massa atômica. E lembra que massa atômica tem essa simbologia que está aqui, ó, que é o A. Tudo bem? Beleza. E ele percebeu que quando ele organizava isso em ordem crescente de massa atômica, certas propriedades repetiam-se várias vezes, tá? O Mendeleev ele organizava os elementos químicos em cartões, né, como se fosse cartas de baralho mesmo. E ele colocava isso em cima de uma mesa e ia organizando. De acordo com a massa atômica, ele percebia que as propriedades se repetiam, ok? Nessa repetição de propriedades é que surgem esses conceitos aqui, ó. Você tem colunas, beleza? E essas colunas tinham propriedades químicas semelhantes. E essas colunas eram chamadas de famílias. Então esse termo surge com o próprio Mendeleev. Famílias, ou então, como eu já falei aqui para vocês, também chamadas de colunas, tá? Bom, essa era uma organização bem simples. Aí embaixo, ó, tem um exemplo do que era a tabela dele. Então você vê que é uma folha de papel e assim ele organizava as famílias. Então olha para a tabela dele aí que está embaixo. Por exemplo, isso aqui é a família 1 e é bem parecido com o que a gente já conhece, ó. Você tem o hidrogênio, aí você tem o lítio, sódio, potássio. Aí, por exemplo, você tem algumas variações que a gente não estamos muito acostumados, né? E não é como a tabela periódica atual, ó. Você tem um cobre aqui, ok? Então, a tabela ainda estava em construção, por isso que tinha essas pequenas variações, tá legal? Beleza. O Mendeleev, só contando uma curiosidade para vocês, ele é considerado dentro do ramo da química como um dos maiores gênios da química. Você deve conhecer alguns gênios da física, né? O Einstein, por exemplo. E na química é o Mendeleev, porque ele conseguiu fazer essa organização. Talvez a química é a única ciência que consegue organizar esse tanto de características numa folha de papel. E ela resume bastante o que a gente conhece, o que a gente tem do entendimento da química, certo? E uma das coisas que é mais genial no Mendeleev é isso que eu vou destacar para vocês no desenho. Olha aí a tabela. Ó, eu destaquei aqui uma interrogação, aqui tem outra interrogação. Então você vê que a tabela periódica dele tem várias interrogações. Por quê? Como as propriedades deles, as propriedades se repetiam nas famílias, então ele chegou a fazer previsões desses elementos. Então eram elementos ainda desconhecidos, que eu coloquei aqui, ó, e isso significava as interrogações que ele tinha. E ele chegou a fazer as previsões do tipo qual é o ponto de fusão, qual é o ponto de ebulição, qual a densidade. Então ele fez várias previsões e quando esses elementos foram descobertos, adivinha, as previsões que ele tinha feito eram muito próximas, né? Então ele errava por décimos, né? O ponto de fusão, o ponto de ebulição, densidade. E isso foi algo genial para Mendeleev. Esses elementos, eles colocavam, ele tinha essa designação, ó, que eu estou escrevendo aqui para vocês. Ele chamava de ECA. ECA significa o que vem depois, ok? Então você vai olhar para o elemento que está em cima e o que está embaixo vai chamar ECA e o nome dele. Por exemplo, olha aí para a tabela, deixa eu destacar um para vocês em amarelo. Por exemplo, ó, o alumínio, se eu tivesse a interrogação nele, ele chamaria ECA-boro, porque em cima dele tem um boro, ok? Por exemplo, esse que está aqui com a interrogação, ó, ele é o ECA-titânio, né? Então, ECA é o que vem depois, eram elementos desconhecidos. Aí eu vou colocar, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de falar, ó, embaixo do alumínio. O que está embaixo dele é chamado de ECA-alumínio, ok? E teve previsões. Qual é a informação mais importante que eu já vi cair em prova de vestibular de Mendeleev? Você saber que a ordem crescente de massa atômica
e saber dessas previsões de elementos que ele chegou a fazer, tá bom? Muito bem, isso caiu na prova da UF, por exemplo, há 2 anos atrás, tá? 2 anos atrás, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, então mais ou menos ali por volta de 2018, caiu na prova da UF, tá? Beleza. Seguimos vida. Agora vamos para a parte que mais cai mesmo prova de vestibular. Bom, a gente está aqui agora em 1913, é a tabela de Moseley, tá? O Moseley é ele que a gente entende como a tabela periódica atual, ok? Então, tanto é que o desenho dela está embaixo, conforme vocês possivelmente já conhecem. A tabela periódica de Moseley, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, tá? Então, guarda isso até para você ter uma comparação com Mendeleev, tá? Então, decora, e isso cai muito em prova de vestibular. A maioria das questões de tabela periódica, gente, são questões relativamente simples, que envolvem essas decorebas. Então, anota aí no seu papel isso, que Mendeleev, ordem crescente de massa atômica, e Moseley, ordem crescente de número atômico. Essa é a grande diferença. Isso cai muito em prova. Geralmente esse item está até errado, eles trocam as informações. Fala que Moseley é massa e Mendeleev mexia com o número atômico, o que está errado, tá bom? E ele, ao fazer essa nova organização, quando Moseley faz essa nova organização mexendo com o número atômico, ele também percebe a mesma coisa que Mendeleev percebeu, que é a repetição, que seria a repetição periódica de várias propriedades, ok? Muito bem, então, essa tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, não esqueçam disso, certo? Vamos lá, olha para o desenho aí embaixo, que é a tabela periódica. Eu vou colocar uma série de informações aqui no canto direito, aí você vai colocando ela no seu caderno também, vai complementando aí na medida do possível, tá bom? Bom, como é que é organizada a tabela periódica do Moseley? Olha aí para o desenho. Aí, vamos colocar aqui um pontinho, eu já vou escrever isso. Gente, assim como Mendeleev, a tabela periódica de Moseley, que é a tabela periódica atual, ela é organizada em famílias, ok? E as famílias, elas são as verticais. Então, eu já coloquei no esquema já. Olha para o desenho que eu vou fazer aqui agora. Essa aqui é a família 1, ó, ok? Aqui nós temos a família 2 e assim por diante. Ó. A família 3, daqui a pouco eu falo mais sobre ela. 4, vai variando. E eu tenho até a 18ª família, sim? Talvez, se você for estudar por algum livro mais antigo, ele te dê uma concepção que hoje a gente não aceita mais na química. Aí o PAC recomenda, e o PAC é aquele órgão que coloca as regrinhas da química, recomenda que a gente faça do jeito que está nessa tabela. Olha para o que eu vou marcar. Essa é a família 1, aqui a 2, 3, a 4, a 5, e assim vai variando. Ó. Eu vou colocando em ordem sequencial até chegar à família 18. Se você pegar um livro mais antigo, talvez ele divida a tabela periódica em parte A e parte B, e isso não é mais aceito, tá bom? Então a gente enumera de 1 a 18, acho que fica até mais fácil a gente entender, ok? Beleza, e além disso, agora deixa eu pegar aqui uma borracha e apagar isso que eu fiz aqui. Então você já sabe que tem as famílias, que são as verticais. O que você precisa saber sobre as famílias, que é outra informação que cai muito. Toda vez que eu falar que tem informação que cai muito, e eu já falei isso alguns minutos atrás sobre o Mendeleev e o Moseley, vai colocando aí no cantinho. Essa aqui também cai muito, que quando você tem uma mesma família, não esqueçam disso, aparece muito. Na mesma família nós temos propriedades químicas, ok? E essas propriedades químicas, elas são semelhantes. Então, propriedades químicas semelhantes. Então, elementos da mesma família têm as propriedades químicas semelhantes e não necessariamente as propriedades físicas. Isso é bem importante, cai muito. Deixa eu te explicar isso um pouquinho. Por exemplo, olha para a família 1, tá? Aqui você tem o lítio, você tem o sódio, potássio. São todos metais, são todos explosivos em água, por exemplo. Todos são muito reativos com a água, tá? Por exemplo, você pega o carbono, né? Ele é muito parecido com o silício. Tanto é que próteses de silicone, elas são feitas de silício, justamente porque o nosso corpo ele é feito de carbono, muito carbono. Então são elementos semelhantes. Então seu corpo aceita mais facilmente uma prótese feita de silicone. É menos arriscado do que você utilizar, sei lá, um níquel da vida. Ele não é parecido com carbono, então pode ser que tenha uma rejeição maior, tá bom? E também por outras muitas propriedades. Então não esqueçam disso, nas famílias nós temos propriedades químicas
e essas propriedades químicas elas são semelhantes. E elas são as verticais, enumeramos de 1 a 18, beleza? Mais informações importantes. São 18 famílias, deixa eu colocar isso aqui entre parênteses. Agora lá embaixo, gente, a tabela periódica atual, que é a de Moseley, ela também é organizada em períodos. Então você tem famílias e você tem os períodos. O que são os períodos? Vou destacar para você. Ó. São 7 períodos. Então vamos colocar aqui. Olha aqui para o lado esquerdo da tela. Período 1, período 2, 3, o 4, o 5º, o 6º e o 7º. Isso aqui, daqui a pouco eu falo sobre isso, também é o 6º, e isso aqui também é o 7º período. Ok? Então beleza, aí vai ficar o seguinte, ó. O período, deixando mais claro para vocês, é isso, ó. Esse é um período curto, só tem 2 elementos. Cada desses 2 elementos é o hidrogênio e o hélio. Aí passa para o próximo período. Esse aqui, ele tem mais elementos. Terceiro período, 4º, 5º, o 6º período, o 7º período. Aqui também é 6º, aqui também é 7º. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ok? Então, eu falei para vocês ainda agora o seguinte, que a família, você tem propriedades químicas semelhantes. E o que eu tenho para falar sobre o período? Bom, o período, eu tenho uma informação direta e reta. É ela que dita a organização da tabela periódica atual. É no período que ocorre a ordem crescente de Z. Ok? Então, é no período que você passa a ter a ordem crescente de Z. O que é o Z mesmo? É o número atômico. Ok? Essa tabela periódica, ela está te mostrando isso, quer ver? Olha aí, olha para o período 1, para você se achar, olha para o canto esquerdo da tela, esse é o período 1. Olha para os elementos que tem aí eu vou destacar aqui em azul para vocês, ó. Ó, número atômico 1, esse aqui está dizendo número atômico. Aqui, deixa eu ver se esse é o número atômico, ele está colocando a massa, é isso mesmo, ó, número atômico 1, é isso aqui. Agora vai para o outro elemento, ó. Passando em vermelho para você achar a sequência, ó. Hidrogênio, aí depois vem o hélio. Aí vem o número atômico 2, ó, ordem crescente. E cadê o número atômico 3? Mudou de período, veio para cá, ok? O 4, o 5, e vai aumentando o número atômico, ó. Tudo bem? É assim que a tabela periódica é construída. E isso vai até, olha aqui embaixo, canto direito embaixo, até o elemento 118, ok? A tabela periódica hoje, ela está toda completinha. Certo? Não está faltando nada. A gente já descobriu teoricamente, né? Bem teoricamente, todos os elementos. Se descobrir mais um, tem que achar um espaço aí para colocar ele. Tudo bem? Então não esqueça disso. É no período em que você tem a ordem crescente de número atômico. Certo? Bem, pegaram as ideias? Então é assim que é construído as famílias, a tabela periódica atômica, famílias e períodos. Sim? Muito bem. Agora nós vamos aqui para a próxima tela. Aí você vê que o título já está escrito. Ó. Eu coloquei assim, famílias, características e padrões. Aí tem uma novidade já agora para você. Eu não coloquei na tela anterior, mas eu vou colocar agora. Gente, a gente divide. Eu vou começar a te falar dos padrões, o que são as características desses elementos, como é que é o padrão de distribuição eletrônica, tem uma série de coisas para falar para vocês. As famílias, nós dividimos em 2 classes. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou começar falando dos elementos que nós chamamos de representativos. Então, deixa eu escrever esse nome de novo. Então, ó, eu vou falar somente dos elementos que são representativos. Gente, o que são os elementos representativos? São esses aqui, ó. É a família 1, a família 2, aí você dá um salto, aí 13, 14, a família 15, a família 16, a família 17 e a família 18. Tudo bem? Vou marcar isso em amarelo. Aqui, ó, tá amarelo. Essas são as famílias dos elementos representativos, ok? E vou marcar na minha tabela periódica também amarelo, ó, representativo e aqui representativo. Dá um salto, ignora toda a parte do meio. Isso aqui tudo também é representativo. Então eu vou falar dessa turma aí toda. Ok? Informação muito, muito importante. Eu vou dar uma rabiscada na tabela periódica, olha só. Como nós já estudamos distribuição eletrônica, então você tem que saber o seguinte. A família 1 e 2, quando você pensa em distribuição eletrônica,
o subnível mais energético termina em S. Isso cai muito em prova, tem que saber, ok? A família 13, 14 até 18, o subnível mais energético termina em P, ok? Então, eu vou resumir aqui do lado direito agora. Presta atenção aqui. Ó, família 1 e 2, terminação em S. Os outros representativos, que é a ponta direita, terminação em P. Isso vai ser muito importante para a gente daqui a pouco, tá? Só para que vocês não fiquem sem informação, por mais que a gente vai falar depois, tá? Esse meio aqui, ok? Não são elementos representativos. Aqui embaixo também não são elementos representativos, eu estou colocando em verde. Esses elementos, eles são elementos de transição. Aí depois a gente vai chamar de transição interna ou transição externa, mas eu vou deixar isso para depois. Então vamos lá, presta atenção, eu vou começar colocando o seguinte, ó. Eu estou falando só dos elementos representativos, então eu vou começar falando da família 1. Aí família, para facilitar aqui o nosso quadro, eu vou chamar de F, tá? O que você precisa saber sobre a família 1? Nome, tá? Então coloca aí. Família 1 da tabela periódica é chamada de família dos alcalinos. Alcalinos significam elementos... A palavra alcali na química significa básico, tá? Então são elementos chamados de alcalinos. Quem são os elementos que estão lá? Lítio, sódio, aí deixa eu apagar aqui lá em cima, para você poder acompanhar. Então, ó, aqui é a família 1, vou apagando e vou falando. Então o que nós temos lá? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Isso é uma observação, não sei se você observou, mas eu não falei do hidrogênio, né? O hidrogênio, a gente diz que ele não pertence à família 1. Aí você vai, professor, mas por que na tabela que você colocou, ele está lá? Bom, ele está lá porque a distribuição eletrônica dele é igualzinha à dos elementos da família 1. Só que presta atenção aqui numa coisa, esses elementos aqui da família 1, que são o hidrogênio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, são todos metais. E o hidrogênio não é metal. Então as propriedades químicas do hidrogênio não é semelhante às dos outros elementos. O hidrogênio, quando ele é um gás, tá? Então ele não tem as mesmas propriedades, tá? Então tem algumas tabelas periódicas, você pode ver se alguns livros, em que o hidrogênio aparece bem aqui, ó, sozinho aqui no meio, coitado, sem família. Ele fica lá perdido no meio, tudo bem? Mas é assim. Então tem que saber um pouco disso, tá bom? Agora vamos lá, eu vou fazer um teste aqui. O teste é o seguinte, gente, eu vou fazer a distribuição eletrônica do lítio. Lítio tem número atômico 3. É isso mesmo? Vamos olhar? É 3, Então vai ficar 1s2, 2s1. Presta muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Vou fazer a do sódio, que é o de baixo do lítio. O número atômico dele é 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Não vou fazer mais os dos outros, porque você vai seguir um padrão agora. Presta atenção aqui, olha para cá para baixo. 2s1, ok? Deixa eu mudar essa cor aqui. Ó, 2s1. E o de baixo? 3s1. Então, olha lá para cima agora. Eu vou apagar para o desenho não ficar feio. Então, colocando ao lado, como é que é a distribuição, como é que é a finalização da distribuição do lítio? 2s1. E o de baixo? 3s1, ok? E o de baixo? Aí você vai pensando o seguinte, tá vendo que tá terminando em S1, né? Só que eu tô no quarto período já, aí vai para quanto? Vai para 4s1, aí vai para quanto agora? 5s1, até chegar no último aqui, que é 7s1. Então você não precisa fazer a distribuição inteira, você consegue chegar só no padrão de distribuição, pensando no subnível mais energético, que no caso dos elementos representativos, nesse caso da família dos alcalinos, na verdade, coincide com a camada de valência, tá? Então eu vou colocar uma outra informação, que vai ser o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, e eu ainda estou dentro da família 1, então eu vou puxar uma setinha para cá e vou continuar falando sobre ela. Informação importante, já falei que é alcalinos, que é a seguinte, ó, o padrão de distribuição a gente vai chamar de NS1. Aí coloca uma coisa aí, não esqueça disso. N, ele está indicando o período. Beleza? Pronto. E 1, aqui na família 1, também indica o número de elétrons da CV, que é a camada de valência. Então isso aqui também está indicando para mim a camada de valência. Então os elementos da família 1, eles têm um elétron na camada de valência. Ok? Bom, aí daqui a pouco a gente vai montar algumas lógicas mais importantes. Vamos ver? Vamos seguir vida? Vai lá, eu vou para falar sobre a segunda família, que eu vou chamar de família 2. Tem que saber o nome.
Qual o nome da família? Família dos alcalinos também. Só que para a gente fazer uma diferença, a gente vai chamar de família dos alcalinos terrosos. Ok? Beleza. O que você tem que saber sobre a família dos alcalinos terrosos? Propriedades químicas semelhantes. Os elementos estão lá: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Bom, e aí eu só estou preocupado agora com o padrão de distribuição. Gente, pensa na lógica que eu tentei estabelecer com vocês da família 1. Quantos elétrons na camada de valência tem a família 1? 1. Quantos elétrons tem na camada de valência a família 2? São 2. Então, se você fizer os testes, o padrão de distribuição sempre vai ser assim, ó. N, termina em S, porque a gente já sabia disso, NS2, em que N significa o período e o 2 o número de elétrons da camada de valência. Então, olha lá para a tabela para mim. Vai lá. Aí eu vou fazer uma pergunta, você tenta, se possível, tenta até dar pausa no vídeo e responder sozinho. Como é que é a distribuição final do berílio? Do magnésio, do cálcio. Pronto, dos 3. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar isso que eu vou colocar aqui do lado, tá? Do berílio. Olha lá pro berílio. Ele está em qual período, gente? Ele está aqui no período 2. Tá vendo? Então, se o N significa o período, o padrão dele é 2S2. E o de baixo dele? 3S2. E o de baixo dele? 4S2. Para finalizar, olha para cá. E o rádio, aqui embaixo? Gente, o rádio está no 7º período. Então, o padrão de distribuição dele vai ser o 7S2. Ok? Então, apagando isso aqui. Isso aqui não precisa estar na sua tela. Só queria que você soubesse do padrão de distribuição. Tá bom? Foi? Vamos lá. Vamos continuar estudando os representativos. Só que agora eu vou ser um pouquinho mais rápido, tá? Quando eu tiver aqui devagar, eu vou devagarinho, mas eu vou acelerar já já. Então, eu quero falar sobre esses caras aqui agora, ó, que são representativos também. Então, a família 13, 14, a 15, a 16, a família 17 e a família 18. Também são representativos. Eu tinha te falado a informação lá em cima, e eu quero que você lembre. E a informação é que todo mundo que está aqui tem uma distribuição terminada em P. Então, vamos lá, vamos nessa. Eu vou começar falando da família 13. Gente, a família 13, ela não tem um nome específico. Então, ela é só chamada de... Deixa eu colocar no mesmo padrão da página anterior. F13, família 13. Ela não tem um nome especial. Então, quando ela não tem nome especial, é o nome do primeiro elemento. Família do boro. Ok? Bem, propriedades químicas semelhantes, disso você já sabe. E você tem que saber sobre o padrão de distribuição, tudo bem? Então você tem boro, alumínio, galho, índio, tálio. Agora, atenção que eu vou promover uma pequena modificação. Presta atenção. Dessa vez eu vou voltar a fazer do boro. O boro, ele tem número atômico 5. Faz a distribuição dele para mim. Vai ficar um S2... 2S2, já foram 4, 2P1. Olha a camada de valência do elemento boro. A camada de valência está aqui, ó. Quantos elementos ele tem na camada de valência? Ele tem 3. Aí você sempre vai fazer a seguinte correspondência. 3 elétrons na CV. Esse 3, ele vai associar a 13, ok? A família 4, você vai perceber que tem 4, você vai associar a 14. A família 7, você vai perceber que tem 7, você vai associar a 17. Ok? Essa é a manha. Bem, e agora eu vou usar como padrão de distribuição que eu estava passando para vocês, não só o mais energético, que é o último. Eu quero esses dois últimos agora, assim que a gente vai trabalhar para os representativos de 13, da família 13 até a família 18. Então eu vou olhar para esses dois aqui, ó. Agora, olha para cá, presta atenção. Olha lá para baixo de novo. Você vai olhar para cá, ó. Esse 2, o que eu falei para vocês que significava na tela anterior? Significa o período, não é? E esse 2 significa o período. Vê se está batendo. Olha para a tabela agora. Olha o boro, estou falando do boro. Em qual período está o boro? Então, se você puxar aqui, ó, o boro está aqui. E esse aqui é o segundo período, ok? Então, aqui você está no segundo período. Então, está batendo, ok? Bom... Você pode ver que terminou em P. Se eu olhar só para cá, está terminando em P. Só que eu estou utilizando o anterior também. Então, se eu transformar isso aqui no padrão de N, então deixa assim, ó, aqui vai ficar NS2, ok? E vai ficar NP1.
ok? Em que, se você pegar esses dois números que eu estou marcando aqui para vocês, ó, que é o 2 e o 1, e somar 2 mais 1 dá 3, aí você vai associar a família 3. Tem 3 elétrons na camada de valência, ok? Muito bem, deixa eu ver se vocês entenderam a coisa mesmo. Eu vou apagar essas coisas que eu fiz aqui e vou fazer uma pergunta. Eu quero saber de vocês qual é o padrão de distribuição do alumínio que está abaixo dele. Atenção, o alumínio, ó, ele está em qual período? Ele está no terceiro período. Então, se eu fizer do alumínio, eu não preciso fazer a distribuição inteira. Aí eu vou colocar a camada de valência que vai acabar envolvendo o subnível mais energético. Então, ele está no terceiro período, então ele vai ficar 3s2, 3p1. Vê se não é sequência do outro. Debaixo do alumínio vai ser como? Ele está no quarto período. Debaixo do alumínio é o elemento que a gente chama de gálio. Aí vai ficar 4s2, 4p1, ok? Para finalizar, qual a distribuição desse elemento aí? Do 103, o NH, que eu não estou conseguindo ler o nomezinho dele lá. Aí ele está no sétimo período, não está? Então, se ele está no sétimo período, 7 S2, 7 P1. Beleza? Muito bem. Pegaram a manha? Dá uma olhada de novo nessa parte aí, depois eu volto o vídeo. Vamos seguir vida. Família 14. Agora é mais rápido, tá? Agora eu consigo mais rápido. Família 14 não tem um nome especial. A gente chama de família do carbono, ok? Bom, aí pergunta para vocês. Essa pergunta é mais fácil. Quantos elétrons na camada de valência tem a família 14? Aí segue aquilo que eu acabei de falar. A família 3 tem quantos elétrons na camada de valência? 3. Então a família 14 tem quanto? 4. A família 15 vai ter 5. A família 6 vai ter 6. Aqui vai ter 7. E aqui vai ter 8. Certo? Tá. Usando aquilo que eu te falei ainda agorinha. Gente, olha para o carbono. Então, se você olhar para o carbono, deixa eu marcar ele aqui para vocês. Ó, o carbono está aqui. Em qual período que ele está? Ele está nesse período aqui, ó. E esse período é o período 2. Então, qual é a distribuição dele? Aí segue o mesmo padrão que eu te passei. Antes disso, família 14, então vai ser o seguinte, ó. NS2 junto com NP2, ok? Se você somar 2 com 2 dá 4, que você vai associar à família 14. Então, no caso do carbono, vai ser 2s2 junto com 2p2, 4 elétrons na camada de valência. Me fala desse aqui agora, do último. Aí vai ser 7s2, 7p2. Eu costumo dizer para os meus alunos que saber tabela periódica é saber isso que eu estou fazendo aqui agora. É tentar pensar no padrão de distribuição sem fazer a distribuição completa e entender como esse negócio foi montado e não decorar a tabela inteira. Eu não tenho a tabela periódica inteira decorada e eu consigo fazer esses padrões todos, tá bom? Então vamos lá, vamos para a família 15. Então agora é bem mais rápido. Então a família 15 também não tem um nome específico. A família 15 você vai chamar simplesmente de família do nitrogênio. Família do nitrogênio, ok? O padrão de distribuição vai ser o seguinte, ó, tem 5 elétrons na camada de valência, então vai ficar NS2, NP3, em que você já sabe que se eu somar 2 com 3 dá 5, associando a família 15, ok? Como é que é a distribuição do arsênio? Deixa eu marcar o arsênio para você, aqui no meio. Como é que é a distribuição do arsênio? Vai ser, ele está no quarto período, então vai ficar 4s2 e aqui 4p3, ok? Bom, vamos para a próxima. Agora aqui tem umas coisas importantes, tá? Vamos ver. Família 16. Agora tem um nome especial, gente. Tem que saber, tá? Tem que saber e tem que decorar. Chamar de família dos calcogênios. Família dos calcogênios. Família dos calcogênios, que é a família 16, tem 6 elétrons na camada de valência, concordam? Então, como é que é o padrão de distribuição? Aí você vai usar assim, ó, NS2, ok? NP4, em que você já conhece, se eu somar 2 com 4 dá 6, associando a família 16. Olha para cá,
eu marquei aqui na tabela, o polônio. Gente, ele está no sexto período. Vou fazer um rabisco aqui dentro da tabela. Como é que é o padrão de distribuição dele, então? Se ele está no sexto período, ele vai ficar 6S2, ok? 6P4. Em que 4 com 2 dá 6, ok? Muito bem, vou mudar de tela. Família 17. Como é que é o nome da família 17? Tem que saber decorado, tá? Não tem para onde correr. Aí já aparece mais em prova, tá? Família dos calcogênios, que eu já falei para vocês anteriormente. E a família 17, ela é chamada de família dos halogênios. Chamada de família dos halogênios. De boa? Gente, família dos halogênios. Quantos elétrons tem na camada de valência? 7. Como é que é o padrão de distribuição? Vai ficar NS2, NP5. E aí você já sabe, 2 com 5 dá 7, que associa a 17. Ok? Muito bem. Vamos para a família 18 logo de uma vez? Família 18. Família 18, você vai para... Aqui tem que saber decorar também, tem um nome especial. São os famosos gases nobres. Ok? Família dos gases nobres. Temos que saber o seguinte, que esses caras aqui, quantos elétrons da camada de valência tem a família 18? 8, ok? Então, como é que é o padrão de distribuição? O padrão de distribuição vai ser NS2, aí aqui vai ficar NP6, em que você já sabe, 2 com 6 dá 8, que você vai associar a 18. Temos uma exceção, né? A exceção vai ser o seguinte, a exceção fica por conta do hélio, elemento químico hélio, que é o primeiro da família. O número atômico dele é 2, então ele é 1s2. Então ele não tem 8 elétrons na camada de valência, ele tem só 2, mas ele também é considerado um gás nobre. Por que é chamado de gás nobre? Vocês lembram disso? Vai ser muito importante para a sequência das aulas, quando a gente chegar em ligações químicas. Gases nobres são considerados elementos superestáveis, então eles têm uma estabilidade muito grande, tá? Por conta de terem 8 elétrons na camada de valência e o hélio de T2. Esses elementos são encontrados sozinhos na natureza. Eles raramente fazem ligações químicas. Não é que não fazem, mas raramente fazem, certo? Gente, estudamos então os elementos representativos. Agora mudamos de tela e a gente começa a estudar os elementos de transição, certo? Vamos lá. Para estudar os elementos de transição, a gente vai dividir. Então você já vê que está escrito na tela o seguinte, ó, esses elementos que estão aqui, ó, eles são chamados de transição externa, ok? E os que estão por fora são chamados de transição interna. Qual a confusão que está sendo feita? Vamos lá. Eu vou te explicar a confusão usando a primeira tabela periódica que eu tinha, que é essa aqui. Presta bem atenção, para você entender a confusão. A tabela periódica ela é construída em ordem crescente de número atômico. Então, olha para a tabela periódica, eu vou sublinhar para vocês poderem enxergar. Deixa eu só apagar esses rabiscos que estavam aqui. Vamos lá, está apagado. Agora vai lá. Gente, olha para cá. Vou marcar, identifica a marcação Césio 55, próximo 56. Quem seria o próximo? Seria 57. Só que o 57 está aqui, ok? Desceu. 58 está aqui. 59 está aqui, 60 está aqui, ok? Beleza. Então, o que está acontecendo? Se eu continuasse os elementos colocando aqui, você ia ter uma falta de correspondência. Como assim? Possivelmente o elemento 66, ele estaria por aqui assim. Então, ele teria que ser parecido com os elementos da família 10, ok? E não são. Então, o que está rolando? Esses elementos que estão aqui, eles são todos da família 3. Então, todo mundo que está aqui, ó, é da família 3. E por que eles foram tirados lá de dentro e foram colocados aqui para fora? Justamente porque eles são parecidos com a família 3 e não parecidos com as outras famílias. Então, a família 3, a gente costuma dizer que ela é uma família gigante. Ela tem muitos elementos. Então, todos esses elementos que eu estou colocando em verde aqui embaixo, eles têm propriedades químicas semelhantes. E eles recebem nomes especiais, que daqui a pouco eu vou te falar quais são os nomes especiais deles, tá bom? Acontece aqui, olha que confusão, gente, essa parte mais estranha que tem. Como eles foram tirados lá de dentro, como eles vieram lá de dentro,
eram para estar lá dentro, aí eles são chamados de transição interna, ok? E os que estão aqui de dentro são chamados de transição externa. É confuso, né? Mas é assim que foi colocado, né? Se a gente pudesse mudar isso, eu também mudaria, tá? Mas é assim, foram tirados lá de dentro, foram para fora, chamados de transição interna. E os que ficaram de dentro são chamados de transição externa. É uma pena que tenha ficado um pouco confuso desse jeito, mas é assim mesmo, ok? Beleza. Então, vamos lá para baixo, porque lá eu volto a explicar. Eu estou falando de transição externa. Quem são os de transição externa? São esses que estão aqui. Ok? Beleza. O que a gente tem para falar desses caras que estão aqui? Distribuição. Tem que saber. Todos eles, que nem eu falei antes, terminam em D. Então, apresenta terminação em D. E aqui embaixo, já vou me adiantar, eles terminam em F. Então, lá em cima termina em D e aqui embaixo termina em F. Ok? Muito bem, então vamos começar a estudar. Aqui, gente, não tem nome especial para você saber, eu vou colocar direto, ó. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui do lado direito. A gente vai estudar da família 3, porque começa lá, ao 12, ok? Importantíssimo que eu vou falar aqui agora. Eu vou até dar uma apagada aqui, anota aí, depois você dá pausa e volta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa tabela aqui, deixa eu deixar ela um pouquinho maior, para você poder enxergar o que eu vou colocar. Não se esqueça de uma coisa, isso aqui é a família 3, então aqui também é família 3, todo mundo aqui é da família 3, tá? Aqui é o sexto período, aqui é o sétimo período, então aqui também é o sexto período e aqui também é o sétimo período, porque daqui veio para cá e daqui veio para cá, tudo bem? Agora eu vou falar somente dos transição, que são transição externa, que é essa meiuca aqui, que vai de 3 ao 12. O que eu quero que vocês saibam? Que não tem nome especial, é só chamar de família do primeiro elemento. Agora vem a parte do padrão de distribuição. Então, primeira coisa, todos eles terminam em D, não é? Você já sabe pela aula de distribuição eletrônica que o D vai até 10. Olha, vê se não parece... Olha que interessante isso aqui, ó. D1, D2. Vou fazer de novo para você prestar atenção, hein? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Tudo bem? Então, você vê que cabe certinho. Vai de D1 até D10. Só que olha só, esses caras que estão aqui, eles estão no quarto período, ok? Só que olha só, vai ser o seguinte, de D1 até D10, vai acontecer assim. Eu vou colocar o padrão de distribuição para você poder entender. Eu vou começar com a família 3. Vou falar só da família 3. Ele vai ser NS2, ok? E o mais energético está aqui, ó. N-1, ok? D1, ok? Que é o primeiro. Estou falando só da família 3. Então, eu vou te colocar para entender agora, porque pode ter ficado confuso. Deixa eu apagar aqui. Eu vou falar só da família 3, do escândio e do ítrio, tá? Vai lá, vai respondendo que você vai conseguir acompanhar. De qual período é o elemento escândio? É do quarto período. Lembra que N indica o período. Então, troca N por 4, ok? Então, vai. Aqui vai ficar 4S2. O N vale 4, hein? 4 menos 1 dá quanto? Dá 3. Então, vai ficar 3D1. Pronto. É isso, ok? Esse é o padrão de distribuição dele. Esse é o subnível mais energético que eu estou marcando aqui. Agora, preste atenção. Se você somar 2 com 1, dá 3. Somando 2 com 1, que deu 3, aqui é 3, ok? Aí, lembra que eu falei para você antes, lá nos elementos representativos, que se eu somar 2 com 1 dá 3, eu associaria a 13? Mas por que eu não estou associando ao 13 aqui? Porque termina em D. Ok? E se termina em D, aí que a gente associa como elemento de transição, ok? Vamos seguir. Deixa eu ver se você pegou. Como é que seria a distribuição desse elemento que está aqui, ó? Eu vou marcar. Como é que seria do ítrio? Gente, de qual período que é o ítrio? Período 5. Então, troca por 5 lá. 5S2, 5 menos 1 dá quanto? 4D1, certo? Beleza, agora eu vou para a família 4, ok? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Família 4. Gente, olha para esse elemento que está aqui.
Esse padrão que está aqui, ó, ao lado direito, ele sempre vai ser seguido para os elementos de transição, sempre, ok? Então decora isso. Então vai lá, agora eu vou pensar aqui no ítrio. Oh, desculpa, no ítrio não, na família 4 eu quero titânio. Qual período que o titânio está? 4, ok? Aí você vai trocar por 4S2, ok? Aí você vai colocar 4 menos 1 dá 3, só que vai ficar 3D2, de boa? Só que aqui em cima, ó, eu coloquei D1 porque era a família 1. Então lembra disso, deixa eu deixar anotado na tabela para você. Aqui é D1, aí aqui vai ser D2, aqui vai ser D3, aqui vai ser D4, aqui vai ser D5, varia, até chegar aqui que vai ser D10. E o padrão de distribuição então vai ser NS2, eu vou deixar o padrão genérico aqui embaixo. Eu vou colocar bem grandão, tá? Qual o padrão de distribuição dos transição? NS2. Aí você vai tirar N-1, ok? Aí N-1, D. Aí esse D vai variar de 1 a 10, dependendo de onde o elemento estiver. Para eu passar para os outros elementos, pensa nesse aqui então, me fala a distribuição, vou começar agora a mexer, ósmio. Pensa, olha com calma, olha para o padrão de distribuição que eu coloquei embaixo e vai devagar. Gente, qual período está o ósmio? Está aqui, ó. Está no 6º período. Tá, então segue o padrão aqui de baixo. Seguindo o padrão de baixo, vai ser 6S2, ok? 6 menos 1 dá quanto? 5. D. E aí, qual que eu vou colocar? Aí o ósmio está bem aqui, ó. Puxando a linhazinha, ó. O ósmio está bem aqui. Então ele é D6. Então aqui vai para D, para D6. E se você somar esses dois aqui, ó. Soma 2 com 6, isso dá 8. E olha lá para onde ele está. Ele está na família 8. Certo ou não certo? De boa? Só mais um para a gente ir à frente. Me fala a distribuição do mercúrio. Diga de passagem, o único metal líquido da tabela periódica. Não, do mercúrio não, porque eu escolhi o mesmo período. Vou pegar aqui, ó, o cádmio. Pronto, cádmio. De qual período que ele está? Então, olha aqui, ó, ele está no 5º período. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser, segue o padrão que está grandão aí. 5º período, 5S2, 5 menos 1 dá 4, D. Ok? O cádmio é o últimozinho lá, então ele é D10. Ok? E se você somar, já sabe, né? 2 com 10 dá 12 e ele, ó, ele é da família 12 mesmo. Sim? Foi? Beleza, essa parte é complicadinha, né? Repete um pouquinho para você poder aprender. Ó, eu falei da transição externa, aí aqui eu coloquei transição externa de novo, mas deixa eu cortar e arrumar. Aqui eu estou querendo falar da transição interna, tá? Então aqui eu vou falar sobre os elementos de transição interna. Gente, quem são os elementos de transição interna? No marca-texto lá embaixo, essa galera aqui de baixo. O que você tem que saber? Aqui tem nomes especiais. Tem que saber o seguinte, esse cara que está aqui, que começa com lantânio, que está no 6º período, é chamado de lantanídeos. Então, essa aqui é a famosa série dos lantanídeos. Certo? E essa série que está aqui, que começa com actínio, que está no 7º período, é chamada dos elementos de actinídeos. Ok? Então você tem os lantanídeos e os actinídeos. Eu não vou me ater muito à parte de distribuição, porque ela cai pouco. Eu só vou deixar escrito para vocês. Ó. É sempre assim. É NS2, ok? N é o período, hein? Aí vai ficar N menos 2. Aí vai variando de F, aí vai variando de 1 até 14. Agora tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, tabela periódica tem cheia dessas coisinhas, gente. Deixa eu apagar aqui para te explicar o detalhe que eu queria falar. Ó, eu vou marcar no marca-texto o lantânio. O lantânio era para estar aqui, ok? Ou seja, ele tem a terminação dele em D. E o actínio que está aqui, era para estar aqui. Tem a terminação em D. Então esse F, ele começa efetivamente daqui, ó.
O F começa aqui, ó. F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Viu só? E aqui também, vai variando até 14. Você precisa ter uma grande preocupação com isso que eu acabei de falar? Não. Mas assim, se puder saber disso aí, às vezes tem alguma prova que vai te cobrar. Os actínios também vai ser o mesmo padrão de distribuição. Actinídeos, na verdade. NS2, aí N-2 também, aí F, que vai variar de 1 até 14. Tudo bem? Então pronto, então assim a gente vai conseguindo fazer a distribuição desses elementos todos. Tá legal? Transição interna, só tem que saber isso, lutanídeo e actinídeo. Já estamos quase acabando, tá? Vamos só para essas informações, as últimas informações, que são o seguinte. Acha aí o elemento químico urânio. Deixa eu apagar. O urânio, ele tem número atômico 92. Ele é um elemento, acho que todos vocês sabem que ele é um elemento radioativo, né? Então, o urânio está aqui, ó, marquei para vocês. Elementos que vêm antes do urânio, eles são chamados de transurânicos. Os elementos pós-urânio, eles são chamados de cisurânicos, ok? Então você tem os transurânicos e você tem os cisurânicos. De boa? É só para dizer quem é que veio primeiro. Então, os transurânicos apresentam... eu acho que eu falei trocado para vocês, né? Então vou falar de novo. Transurânicos apresentam um número atômico superior a 92, ok? Então, superior a 92, esses são os transurânicos. Então, para cá, todo mundo é transurânicos. Abaixo de 92, eles são chamados de cisurânicos, antes deles. Tá? Cai pouco em prova de vestibular, mas de qualquer forma, tá dito aí para vocês. Sim? Para finalizar, tá aí, ó. Gente, a gente tem uma divisão na tabela periódica, que são a seguinte, ó. Aqui você tem os metais, que estão em verde. Aí você tem esses amarelinhos, que são os ametais. E os vermelhinhos são os gases nobres, tá? E o amarelinho lá de cima também, que é o hidrogênio, também é um ametal, tá? Então essa é uma divisão. Outra divisão importante, que seria de estado físico, né? A maioria dos compostos da tabela periódica são sólidos. Aí você tem os gases nobres, que são gases, mas isso aí já não é tão relevante que vocês saibam assim, ok? Bem, deixa eu ver se eu tenho mais alguma... Não, só tem um espaço em branco. Então, são essas informações todas que eu falei para vocês, que são importantes de tabela periódica. Agora vocês precisam fazer questões, tá? Para treinar esses padrões de distribuição, ok? Grande abraço e até mais.